Olá, bom dia. Hoje é 29/1/2025. Deus abençoe você, sua família, seus planos, seus projetos e seus objetivos. Que Deus lhe dê força, vigor, coragem, disposição, sabedoria, inteligência, discernimento espiritual e que Deus lhe dê um vislumbre espiritual. E que o Espírito Santo fale ao seu coração, em nome de Jesus Cristo. Então, estou fazendo os vídeos da Palavra de Deus, do Antigo Testamento, mostrando o amor, do Novo, mostrando os acontecimentos do Antigo e lhe influenciando. E também querendo e sendo influenciado por Deus, pelo Espírito, a não fazer o que aqueles que erraram, falharam, que fizeram contrário à vontade do Senhor, fizeram no dia de hoje, para que nós não perca, para nós não perdermos a salvação. Então, João 4, livro do Novo Testamento, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele ama você. Olha só, Deus ama o ser humano. Então Deus quer salvar as lésbicas, homossexuais. Deus quer salvar as prostitutas, os bêbados, os mentirosos, os adúlteros. Deus quer salvar os criminosos, os faccionados, os traficantes. Deus quer salvar todo mundo. Deus ama todos, entende? Estou falando aqui o amor de Deus. Agora, como é que Deus vai salvar? Através do ser humano crer. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é através de crer. Crer no Evangelho, nos ensinamentos, nos mandamentos. Crer que Jesus é o Espírito Santo. Maria concebeu de Jesus, através do Espírito Santo vir sobre ela. Crer não sobre ela no sentido de relação, que ele não teve relação, porque o Espírito Santo ele cobriu como se fosse por cima dela, assim, ó, por cima dela, e através do poder de Deus, o meninozinho apareceu, Jesus na barriga dela. Olha, só pode ter sido Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Aí aconteceu algo, nasceu, se tornou criança, jovem, rapaz, adulto. Aí passou a ensinar o Evangelho, os mandamentos, os ensinamentos, curou, sarou, libertou, transformou. Aí aconteceu outra coisa a mais. Foi crucificado, a morte não conseguia matar, ele entregou o Espírito. Segundo as Escrituras, ele pregou aos espíritos em prisão. Depois, em 3 dias, 3 dias e 3 noites, ressuscitou. Aí o que foi que aconteceu? Passou-se o tempo do Pentecoste, passou muito tempo aqui, subiu para o céu com os anjos. E os varões disseram: este mesmo Jesus que vocês viste subir, ele voltará. Era para buscar o povo. Então é crer, amém? Então, Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, anunciar o evangelho, isso é a vontade de Deus, isso agrada a Deus. Anunciar a palavra, isso agrada a Deus. Só quem não gosta é o opositor, o adversário, o inimigo de Deus. O adversário, o opositor, o inimigo de Deus. E aquele ser humano que não gostar é porque está algo com um espírito imundo, espírito maligno ou um demônio. Ou não está de acordo com Deus, né? Então, 1 Reis 22, versículo 31. E o rei da Síria deu ordem ao chefe dos carros, e esses carros não é o nosso, não é igual os carros nos tempos de hoje. Carros de ferro. Lógico que isso aqui foi há 4.000 anos atrás, 3.000 e pouco, 4.000 anos atrás. E o rei da Síria deu ordem ao chefe dos carros, que era 32, dizendo: não pelejareis nem contra o pequeno, nem contra o grande, mas só contra o rei de Israel. Você acredita que o próprio rei da Síria disse isso? E quando o rei da Síria disse isso, era Deus, meu amigo. Era Deus que estava irado, chateado com Acabe. Deus não queria que Acabe subisse contra o rei da Síria. Então entenda, nem todas as vezes Israel estava certo em lutar, em pelejar contra outra nação. E nem outra nação todas as vezes estava certa em pelejar contra Israel. Somente quando o Senhor permitia. Quando eles iam, quando o Senhor não permitia, eles perdiam. E quando Israel ia, quando o Senhor não permitia, eles perdiam. Então era aquela coisa. O rei da Síria deu ordem
por 32 carros, carros de guerra, rodas de ferro, rodas de madeira, de ferro, já tinha roda de ferro, e o cavaleiro lá com lança e espada, com flechas. Deu ordem, ó, não pelejarei nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Sabe por quê? Porque estava todo mundo em paz, os sírios em paz, o povo de Israel em paz. Ele fez aliança com Josafá e incitou e quis subir contra a Síria. Mas estava todo mundo shalom, paz. Deus estava dando aquele sossego, aquele descanso, aquela paz. Ele fez isso e eles souberam lá. E Deus estava de acordo. Deus estava querendo ver a morte de Acabe. Então não pegue esse texto bíblico e diga, Deus quer que eu mate aquela pessoa, somente aquela pessoa, porque aquela pessoa está fazendo coisa errada, coisa que não é de Deus, pelo amor de Deus. Infelizmente, ó, se a pessoa fizer isso, planejar isso, a pessoa vai estar pecando e se condenando. A não ser que o cara vai te matar. E aí, se o cara for te matar, não vai deixar? Se o cara quiser lhe matar, meu amigo, pensa nisso não, já assim, meu Deus, envia os teus anjos, o Espírito Santo a convencer as pessoas do pecado, da verdade e do juízo. Envia o teu Espírito Santo nos meus amigos para convencer do pecado, da verdade e do juízo, para tirar essa vontade, esse desejo mal contra a minha vida, em nome de Jesus Cristo. E não é bom, né? Isto o rei da Síria fez. Deus estava se vingando de Acabe, porque Acabe tinha desobedecido e feito mal, coisas que desagradavam ao Senhor. Matado Nabote, tomado as coisas de Nabote, a vinha de Nabote, a casa de Nabote, tinha matado os profetas, consentido, compactuado com a Jezabel, e morreu Acabe.